Olá meu amigo, olá minha amiga, seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos trazer um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre o dom profético manifestado na senhora White. Muito bem, primeira pergunta para a reflexão do nosso estudo, hoje sobre o estudo profético é: como Deus se comunicava com os seres humanos no princípio? Em Gênesis 2:8, nós vamos ver que o homem falava diretamente com Deus face a face. Era face a face, Deus e o homem ali. Amém? Após a entrada do pecado, Deus precisou usar meios de comunicação para tentar falar com o homem, para voltar a falar com o homem. Você lembra que quando quando Adão caiu, na verdade, o que Deus fez? O texto bíblico vai dizer que Deus foi atrás do homem. Ele foi lá atrás do homem, ok? Então, é sempre o passo de Deus que quer fazer essa conexão com o homem, quer se reconectar com ele. Deus usava também os sacerdotes para uma intermediação entre ele e os homens. Deus também usava os sonhos para se comunicar com o povo. Ele deu sonho para Abraão, ele deu sonho para Jacó, correto? Ele deu sonho para várias pessoas, para Ellen White inclusive. E em Joel, capítulo 2, versículo 28, diz algo interessante. Olha o que diz aí. A minha Bíblia diz e a sua confirma. Eis que nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens sonharão e vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém? Então, Deus se comunica com os seres humanos também através de sonhos, também através de visões, segundo o texto bíblico. Um dos principais meios de comunicação é também a sua palavra. Está escrito em João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas as verdades de Deus, a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E Deus também usou o seu próprio Filho, claro, nosso Senhor Jesus Cristo, para se comunicar conosco de forma corpórea. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. Muito bem, algumas pessoas acreditam que Deus não fala com os homens mais, que os dons cessaram, mas os dons continuam. A Bíblia não diz em nenhum lugar que os dons cessaram. São as pessoas cessacionistas que acabaram entendendo que os dons cessaram. Mas nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que Deus continua falando com o seu povo. E um dos textos bíblicos que nós temos para provar isso é Números, capítulo 12, versículo 6, que diz: se existe profeta no meio de vós, eu falo com ele em sonhos ou me manifesto a ele em visões, diz o Senhor. Então, nós acreditamos que Ellen White, ela teve visões, ela teve sonhos e Deus manifestou a ela toda a sua vontade para que a igreja pudesse ser orientada em algum momento específico. E eu vou mostrar para você agora por que nós acreditamos em Ellen White, tá bom? Ela nasceu em 26 de novembro de 1827. Ela faleceu em 16 de julho de 1915. Quando ela foi chamada ao ministério profético, ela tinha apenas 17 anos e a terceira série primária. Ela só tinha a terceira série primária com 17 anos. Por quê? Porque ela sofreu um acidente, alguém jogou uma pedra nela, no rosto dela, e deformou o rosto dela, ela teve problema de saúde, não pôde mais estudar e acabou ficando em casa, infelizmente. E o incrível é que ela tinha apenas a terceira série primária e ela escreveu mais de 54 livros, mais de 100 mil páginas, louvado seja o nome de Deus. E 20% de tudo que ela escreveu sobre saúde. Tá? Ela teve mais de 2.000 sonhos e visões e o seu livro mais traduzido foi O Caminho a Cristo. Seus escritos estão em harmonia com os escritos de todos os profetas que vieram antes dela. Os frutos de sua vida e ministério estão em harmonia com as Escrituras Sagradas. Os seus escritos, eles nutrem a nossa alma, como nenhum outro livro faz, a não ser a Bíblia. É interessante quando você lê os escritos de Ellen White, porque você consegue ser nutrido de forma espiritual. Suas atitudes com respeito a Jesus preenchem todos os requisitos bíblicos. Ela nunca falou contra Jesus, ela nunca falou nenhuma heresia. Ellen White sempre seguiu a Bíblia e todos os textos que ela nos dá incentivando para que a gente possa se aproximar mais da Bíblia. Muito bem,
Por que nós acreditamos em Ellen Goldwhite? Um dos motivos é o seguinte: tudo que ela falou se cumpriu. Um dos requisitos que ela falou, que ela mencionou, foi a questão sobre o fumo. Olha só aqui o que diz no livro Espiritual Gifts, volume 4, página 128, de 1864. Olha o que ela diz. O fumo é um veneno da mais enganosa e maligna espécie, tendo uma excitante, então paralisante influência sobre os nervos do corpo. É por isso mais perigoso, porque seus efeitos sobre o sistema são bem devagar e, a princípio, raramente percebidos. Multidões têm caído vítimas de sua influência venenosa. Consegue entender? Em 1864, ela já dizia que o fumo causava males à saúde. No tempo de Ellen White, fumar cachimbo era considerado benéfico para a asma e muitas outras doenças do pulmão. Já pensou? Foi somente em 1957 que a Sociedade Americana do Câncer e a Associação Americana do Câncer concluíram que fumar causava câncer de pulmão. Ellen White estava muito à frente da ciência. Você não concorda comigo? Em 1864 ela já dizia, olha, o fumo causa males à saúde, o fumo causa prejuízos à saúde. Então, aqui no tempo dela era benéfico fumar, mas ela já dizia, não, fumar causa câncer, fumar causa males à saúde. E ninguém levava ela em conta, até que descobriram pela ciência que realmente causava câncer. Consegue entender que ela está além do tempo dela? A cidade onde Ellen White morava, lá em Maine, nos Estados Unidos, é uma cidade meio fria, e outros lugares são frios também. Os Estados Unidos já é mais frio, né? Então você sabe que ela também morou na Inglaterra, ela também morou em outros lugares, e ela dizia que os aposentos que não são expostos à luz e ao ar tornam-se úmidos. As camas e a roupa atraem umidade, e a atmosfera desses recintos é tóxica, porque não são purificadas pela luz e pelo ar. Ou seja, ela dizia que a umidade naquela época, quando os raios solares não entram dentro da casa, não matam as bactérias, e aquilo causava doenças nas pessoas. Era prejudicial, por isso tinha que abrir as janelas, tinha que abrir as portas, tinha que deixar os raios solares entrarem. E somente 80 anos depois que ela falou sobre isso, foi que o Dr. Lawrence P. Garrod, professor de bacteriologia da Universidade de Londres, através de estudos, comprovou a teoria e disse: isso precisa agora ser reconhecido, que a luz normal do dia, mesmo num dia nublado, pode ser letal para as bactérias. Então, você consegue entender aqui que um doutor de bacteriologia, ok? Um doutor bacteriologista, ele conseguiu compreender e entender que Ellen White estava certa. Mesmo antes, muito antes. Consegue entender? Eu pergunto para você, quem é que sabe o futuro? Quem é que sabe essas coisas? Deus. Deus sabe essas coisas. Então, esses são um dos motivos pelo qual nós acreditamos em Ellen White. Certo dia, Ellen White teve uma visão. Sabe qual foi a visão dela? Esse aqui é chocante. Foi nos nossos tempos que aconteceu. Olha só. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidado à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os maiores arranha-céus foram destruídos. Os aparelhos contra incêndio nada podiam fazer para deter. Isso está escrito no seu livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 281, 282. Você sabe que em 2001 houve o ataque das Torres Gêmeas. E as Torres Gêmeas eram os maiores arranha-céus de Nova York. Portanto, é cabível que nós possamos entender que ela estivesse profetizando sobre essas torres que cairiam, que seriam destruídas e os alarmes de fogo não poderiam fazer nada. Ok? Então, é interessante a gente entender que ela fez essa profecia e que essa profecia se cumpriu. Ellen White, ela vai além e ela consegue falar sobre vários temas, sobre educação, sobre saúde, sobre política, sobre várias coisas, sobre liderança, sobre oratória. Ela fala sobre vários assuntos, tá? E principalmente saúde também. Olha o que ela fala aqui sobre a mulher grávida. Mesmo antes do nascimento da criança, deve-se começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. A responsabilidade repousa especialmente sobre a mãe, ela de cujo sangue a criança se nutre e se forma fisicamente,
comunica-lhe também influência mental e espiritual que tende a formar-lhe a mente e o caráter. Ou seja, o que ela está dizendo? Existem muitas crianças que nascem com defeito, que nascem com dificuldades por conta do trato da sua criança no seu ventre. Você, mãe que está me assistindo nesse momento, você tem que cuidar da sua criança, fazer o pré-natal. Você tem que ter esse cuidado com a sua criança. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode usar drogas enquanto você estiver grávida. Você não pode ingerir certos alimentos que vai prejudicar o seu neném. E ele pode nascer defeituoso, pode nascer com problemas, com dificuldades. Entende? E ela falou isso aqui. Existe uma influência pré-natal. Você pode controlar o desenvolvimento do seu bebê mesmo antes de nascer. Existe agora suficiente evidência de diferentes fontes indicando que o bebê no útero pode ser bem afetado através de mudanças físicas na mãe. Isso aqui já é no jornal, lá em fevereiro de 1904, ok? Então, Ellen White estava além do seu tempo. Ellen White também fala sobre o café. Ela diz que o uso continuado desse irritante nervoso é seguido de dor de cabeça, insônia, palpitação, indigestão, tremores e muitos outros males, pois eles gastam a força vital. Os nervos fatigados necessitam repouso e sossego, em lugar de estimulantes e hiperatividade. A natureza necessita de tempo para recuperar as exaustas energias. Isso aqui está na Ciência do Bom Viver, na página 326. Ela fala contra o chá e o café, que eles são estimulantes nervosos. A cafeína estimula o cérebro com mais fatiga após o término da ação. Deixa o cérebro, né? E isso causa fatiga geral nervosa aí no cérebro. Então, a cafeína, ela puxa de você uma energia que você não tem. E quando você precisar no futuro dessa energia, você não vai ter. Ou seja, é algo que prejudica a sua saúde. E é por isso que ela fala contra o café. E você, meu amigo, minha amiga que está aqui comigo estudando, se você já é adventista, se você já entende que precisa parar de tomar o café, e para você que não é também, vamos abandonar o café, porque a cafeína faz muito mal, tá bom? Olha o que diz aqui o Dr. Clive Mackay, professor de nutrição da Universidade de Cornell. Olha o que ele afirmou: os escritos de Ellen White têm sido citados porque eles provêm um guia de nutrição que compreende o corpo todo. Esse doutor aqui, nutricionista, ele entendeu que Ellen White fala a verdade, que Ellen White fala realmente o que realmente o corpo precisa, ok? Então, a ciência comprovando a profecia, é a ciência mostrando que Ellen Goldwhite está correta. Ellen White também profetizou sobre as bombas. Em 24 de novembro de 1904 e em agosto de 1906, ela teve uma visão das bombas jogadas por aviões. E só em janeiro de 1910, os homens começaram a fazer testes das primeiras bombas jogadas por aviões, chamadas bombas atômicas. Ou seja, ela teve um vislumbre, Deus mostrou para ela que o homem começaria a fazer testes de bombas de destruição. E ela teve essa visão, e a visão aconteceu depois de 6 anos, ok? Ela profetizou, inclusive, sobre a questão das guerras. No livro Eventos Finais, na página 18, ela fala: a guerra predominará nas últimas cenas da história terrestre. E eu acredito, particularmente, que nós estamos vivendo nessas últimas cenas. Ok? A Rússia e a Ucrânia, elas podem desencadear a Terceira Guerra Mundial. Sim ou não? Podem, claro, elas podem desencadear a Terceira Guerra Mundial. E a Ucrânia acusa a Rússia de querer isso. É claro, a gente sabe que quem, na verdade, quer é Satanás, porque ele quer destruir a raça humana. Nos Estados Unidos, por volta de 1842, 43, 44, houve um grande reavivamento, onde Guilherme Miller entendeu pelas profecias que o santuário seria purificado e Jesus viria em 22 de outubro de 1844, onde todas aquelas pessoas, várias igrejas, várias denominações ortodoxas, batistas, presbiterianas, nacionais, não sei o que mais, várias católicas e tudo, entendeu? Elas se uniram para aguardar a volta de Jesus. Foi um movimento maravilhoso, todo mundo vendendo suas coisas, todo mundo vendendo suas casas, José Bates, Tiago White, um monte de gente, a Igreja Conexão Cristã, e várias igrejas unidas em prol de um único propósito: a volta de Jesus, se preparar para a volta de Jesus. Só que esse momento não aconteceu. Quando
ocorreu o dia, quando chegou o dia de 22 de outubro de 1854, houve um grande desapontamento. E aquelas pessoas que ficaram ali, esperando Jesus voltar, foram desapontadas. E elas estavam abandonando a fé, milhares estavam abandonando, agora estavam com problemas, dificuldades, falando mal da igreja, falando mal de Cristo, porque enganaram elas e tudo mais. E então Deus levantou Ellen Goldwhite. Essa jovem foi levantada para dar a orientação necessária para a igreja, para que a igreja não se desviasse, para que a igreja entendesse que aquele momento já tinha sido profetizado por Daniel e pelo livro de Apocalipse também, por João, que existiria um momento onde realmente deveria existir isso, esse avivamento, onde na boca aquele livrinho seria como mel, mas no estômago seria como fel. Então esse movimento já tinha sido profetizado por Daniel até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Daniel 8:12. Então, quando ele profetizou isso, quando eles entenderam que isso precisaria acontecer, eles compreenderam que eles precisavam analisar um pouco mais as Escrituras. E eles foram analisar mais, e Deus levantou ela para orientá-los, para mostrar que eles precisariam ficar firmes, que eles precisavam ficar firmes. E ela começou a ter visões. A primeira visão que ela teve foi dos adventistas andando num corredor, numa estrada curta e estreita em direção ao céu. E nessa visão que ela teve, ela via poucas pessoas e algumas ainda caindo nos barrancos. Essa foi a primeira visão de Ellen White. Deus deu a ela para que o povo pudesse ficar tranquilo, para que o povo pudesse ficar em paz, para que o povo pudesse aumentar a sua fé de que Deus estava com eles e que no momento certo Ele os livraria e viria realmente aqui purificar o santuário. Só que esse santuário que estava profetizado não era o santuário terrestre, porque a terra não era o santuário. O santuário que deveria ser purificado era o santuário celestial, e é justamente o que Ele está fazendo agora. Está purificando o santuário. Começou então o juízo investigativo e agora nós estamos todos sendo julgados. Mas vai chegar o momento em que tudo isso vai acabar. Onde o juízo investigativo vai acabar e vai vir o juízo final. E Jesus vai vir a essa terra e vai dar a paga para cada um de nós segundo as nossas obras. E essa mulher que foi tão usada por Deus e tem sido usada até hoje em seus escritos, nós confiamos nela porque tudo que ela fala está de acordo com a palavra de Deus. O seu testemunho, a sua vida, as suas visões, os seus sonhos, tudo está comprovado diante da palavra de Deus e a ciência ainda apoia. E é por isso que nós acreditamos nela. E é por isso que eu quero convidar você a acreditar nessa mulher também. Não endeusá-la, não, mas acreditar como uma mulher que foi inspirada por Deus para escrever alguns escritos que nos ajudam a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais correta diante de Deus, seguindo a palavra dele. Ok? Querido amigo, querida amiga, muito obrigado pela sua presença aqui. Que Deus continue abençoando você. Eu espero que esse estudo possa ter te ajudado, possa ter ajudado você a compreender um pouco mais sobre por que nós acreditamos em Ellen White. Tem muitas coisas mais, mas eu quero convidar você a ler os seus livros, porque eu, quando entrei na igreja, não acreditava nela. Mas quando eu comecei a ler os seus livros, eu comecei a entender que realmente ela era uma mulher de Deus. E se você gostou desse estudo, eu peço que você me siga aqui, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom, meu amigo, minha amiga? E que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fica com Deus e a gente se vê no próximo estudo.